As melhores provas de identidade são dadas espontaneamente, de acordo com sua própria vontade, ou que brotam das circunstâncias e, na maioria dos casos, é perder tempo querer provocá-las. Então pronto, é mais fácil o Espírito falar, dar respostas a gente, quando eles vêm de forma espontânea. Mas quando a gente chama ele para querer pressionar ele, ele não vai falar, pessoal. Aí tira aquela ideia das pessoas que dizem assim: eu vou chamar o Espírito fulano de tal para ele fazer certos trabalhos, ele vai fazer tal coisa. Não, pessoal, o Espírito não é obrigado a fazer nada que não queira, não é. Você não domina o Espírito. Portanto, o médium que acha que tem uma aptidão mediúnica, tipo assim, de efeitos físicos, vamos dizer, ele não pode jamais dizer assim: eu vou produzir tais efeitos físicos. Ele não pode, porque se o Espírito que ajuda ele não quiser, ele não vai produzir, porque precisa ter o Espírito no meio da história. A mesma coisa, pessoal, uma lição dessa bem comum que nós temos hoje em dia, são aqueles médios que fazem pintura mediúnica, né? Aqueles médios que fazem pintura mediúnica, alguns deles já nos contaram alguns fatos, né? O próprio Divaldo também já contou um sobre uma palestra. Então é o seguinte: o médium que vai pintar, aquele Anton, né, lá da Bahia, ele contou que certa feita ele foi fazer um show de pintura, né? Porque aquilo é um show, né? Embora seja mediúnico. Ele foi fazer uma apresentação daquela e nada dos espíritos chegarem. E ele então já estava quase desistindo, né? Se despedindo das pessoas. Mas aí ele viu um dos espíritos, ele perguntou: meu irmão, por que vocês não vieram? O espírito perguntou a ele: e você nos chamou? Você combinou com a gente? Não, né? Então, te vira. Simplesmente isso, Rejane. Ele não fez a evocação que deveria ter feito, não pediu a presença desses irmãos. Ele simplesmente achava que era uma coisa automática, chegar e pintar. Não é assim. Faltou humildade da parte dele. Ele achou que ele era o bambambam, que ele era o dono do pedaço, que ele fazia aquilo da própria vontade. Bastava ele querer. E não é. A vontade não é dele, é do Espírito. É desse jeito. Com certeza, irmão. O Divaldo conta outra história, né? O Alcino até lembrou outro dia para nós, que ele foi dar uma palestra e na hora não vinha nenhum espírito ajudar ele a dar a palestra. Aí ele se despediu do pessoal. Disse: meus irmãos, boa noite. Os nossos irmãos não estão aqui para me ajudar e eu vou encerrar a palestra, que nem começou ainda, né? Aí nisso, quando ele está saindo, o espírito Viana de Carvalho, né, que é um dos que se comunicam, um espírito muito evoluído, né, que é cearense, inclusive, engenheiro do exército, se eu não me engano. Ele foi engenheiro do exército, né, um espírito muito culto, né. Ele se aproxima do Divaldo. O Divaldo vê o espírito e ele pergunta: meu irmão, você vai para onde? Ele diz: não, eu estou indo embora, porque nenhum de vocês vieram para me fazer a palestra, me ajudar. Aí ele disse assim: você lembrou de pedir a gente para vir? A mesma pergunta ele fez. Perguntou se o Divaldo tinha lembrado de pedir, né? De combinar. Então é isso, pessoal. E a responsabilidade também do médium, né? De estudar. Porque senão ele vai viver querendo depender só da comunicação do espírito. E o estudo dele, a responsabilidade, o compromisso com a doutrina. Exatamente, Rejane. Eu fico muito feliz quando uma pessoa assim, uma pessoa que estuda doutrina, um médium, compreende a necessidade do estudo, como a Rejane está dizendo aí. Se não estudar, pessoal, não vai entender isso. E no caso do Divaldo, tanto quanto no caso do Anton, os espíritos disseram: não, vamos começar, que agora você já aprendeu a lição, então pronto, vamos começar. Mas da agora em diante não repita. Pronto, foi isso que aconteceu. Não é isso? E o Kardec está dizendo aqui para aquele rapaz que está evocando, que se ele
Tudo bem, você ainda é ingênuo, não compreende a doutrina espírita e está pedindo para me fazer essas perguntas para o seu sogro. Mas se você compreendesse mais a doutrina, o espiritismo, se você tivesse estudado a teoria, você não tinha me proposto essas perguntas, visto que você iria entender que os espíritos não veem a nossa vontade. Eles não aceitam ser pressionados, né? Pronto, foi a resposta que Kardec deu para ele. Os espíritos ficam felizes quando os seres amados dele lembram-se dele, Rejane. Lembram-se dele. Quando é um filho que lembra, quando é uma mãe que lembra, quando é um pai, um parente assim bem chegado, né? A esposa, o esposo. Então a gente fica feliz, porque estão lembrando de mim. Eu sou espírito, eles estão lembrando de mim. E eu atendo aos seus chamados, nas preces que ele faz por mim, nas evocações, eu vou com todo gosto, né? O espírito vem com todo gosto, pessoal. Pode ter certeza disso. E eles ficam tristes quando a gente se esquece deles. O que é que ele falou aqui? Que esse espírito do sogro dele não está preocupado com aqueles parentes que são indiferentes dele. Pode ser um filho, pode ser o que for, mas se é uma pessoa que está indiferente a saber como é que ele está atualmente na vida espiritual, se a pessoa procura chamar um espírito apenas para saber qual é a opinião dele a respeito de tal assunto no comércio, ou se é para vender o sítio, se é para vender a casa, o espírito não vem, pessoal, não vem, porque isso é interesse material. O espírito não vem tratar de interesse de ninguém, viu? É importante a gente saber disso. É tipo assim, eu já fiz a minha parte, agora vocês se virem aí. Isso agora é uma prova para vocês. Entende? Ele pode até sofrer, o espírito pode até sofrer quando os filhos ficam brigando por herança, né? Aquela briga entre os irmãos, tal. Ele sofre porque ele se arrepende por não ter deixado aquilo já arrumado em vida, né? Mas se você evoca um espírito por interesses materiais, ele não vem porque esse interesse aí não foi do coração, foi interesse, não foi boa intenção, não foi saudade, não partiu do amor, partiu do interesse, partiu do orgulho, partiu nem do orgulho, partiu da ambição, do egoísmo, né, pessoal? E o espírito não atende a esses chamados, né?